fazer uma pergunta, então. Sim. Seguidores, aqui no seminário hoje, no Seminário Sagrado Coração de Jesus, aqui em Arroio do Meio, acontece um encontro de homens e mulheres que reuniram-se para pensar nos grupos, nos movimentos que surgiram nos últimos tempos e que vêm ainda se perpetuando até hoje, como por exemplo da Margarida Alves. A Margarida Alves foi uma mulher trabalhadora rural. E a Marlene, que está coordenando esse trabalho de hoje, a Marlene Berwanger Grace, está aqui coordenando o trabalho hoje junto com um grupo de mulheres, né? E ela vai nos falar um pouquinho por que temos que lembrar a Margarida Alves. Margarida Alves, ela é um símbolo de luta de todas as mulheres do Brasil inteiro, né? Pela coragem que ela teve. Ela foi uma mulher trabalhadora rural, ela tinha 4 filhos e ela estava na presidência, a primeira mulher presidente do estado e talvez do país, no fim de 70, no começo da década de 80. E ela estava organizando os trabalhadores, ela era da Alagoa Grande da Paraíba, e lá era uma terra uma região muito fértil que tem plantadores e plantação de cana. E aí tem os sineiros. Então ela estava organizando os trabalhadores, queriam não tinham acidente de trabalho, não se cortava a mão, não se machucava, não tinha nenhum auxílio, não tinha carteira assinada. E os usineiros começaram a ameaçar ela. E mataram ela no dia 12 de agosto com um tiro de espingarda na porta da casa dela, na frente de um dos filhos e do marido, né? Como forma de intimidar a luta dos agricultores, dos trabalhadores, mas também por ela ser mulher, né? E ela inspirou, eu estava colocando como é que era a situação das mulheres da roça, nós aqui da nossa região na década de 80, né? Quando começou. E essas mulheres, elas tiveram a força, a inspiração da Margarida Alves, porque ela foi ameaçada, né? Se a gente morrer nessa luta, o sangue será semente, justiça nós vamos conquistar, a história não falha, nós vamos ganhar, né? As palavras dela, né? Da luta eu não fujo. E isso acabou dando muita força para as mulheres, pela situação como elas viviam, e a maioria... Olha lá, 4ª série, sem estudos, né? Muitos filhos, uma situação, uma época de crise na agricultura, né? Então, trazer uma parte da sociedade que não vivia, de fato, não tinha documentação, não tinha direito a nada, né? Então, sim, foi muito importante, e eu sempre digo, hoje são 42 anos do assassinato da Margarida Alves, né? Mas a força a importância dessa luta das mulheres no espaço do tempo, ele foi muito revolucionário. A situação como elas viviam e o que elas buscaram e conquistaram foi muito grande, né? Isso impactou na vida de todas as mulheres, não só da roça, e não só para as mulheres, mas também para os homens e para a família e para a sociedade. Então, é um dia de ser lembrado, até como hoje, as gerações de hoje não lembram e não sabem a importância de lutar. Tem tanta coisa acontecendo e quanto a gente se une, se ajunta, né, a gente consegue buscar soluções, consegue buscar saídas, buscar políticas públicas para as mulheres e homens. E essa luta continua até hoje, né? Continua, e a gente, eu disse assim, todo mundo, quem acompanha um pouquinho, deve ter escutado, né? No Congresso, no Senado, estão querendo congelar o salário mínimo por 6 anos. Isso impacta para todos os trabalhadores. E desvincular as aposentadorias do salário mínimo. Então, daqui a pouco, as aposentadorias vão estar valendo metade do salário. Isso em que aposentado não vai impactar isso. E aí, toda vez, é corte no orçamento da saúde, todo mundo, os que estão aposentados, precisa muito da saúde, então sim, a gente tem que estar esclarecido, tem que estar atualizado e saber que a gente faz parte disso e que a gente tem compromisso também. E tudo isso baseado lá nos legados, na força da Margarida Alves. Sim,
Margarida Alves, que nos inspirou e que a gente tem que sim sair, deixar o trabalho e tem que lutar e não ter medo de buscar, porque a gente sabe o que falta para a gente, o que nos atinge, né, o que nos ataca, né, e de ver saídas. A gente sabe, então, e nada mais, mulheres, quando vão e buscam, elas conseguem, elas, do jeito delas, elas conquistam. E aqui também no seminário, depois da fala da Marlene, nós temos também os homens que estão aqui comemorando, um grupo de homens e mulheres, porque mulheres também fazem parte do sindicato, né? Estamos aqui com o presidente do STR aqui de Arroio do Meio, e ele também vai nos colocar a importância do STR, que hoje está comemorando 62 anos. Tudo contigo. Bom dia aos ouvintes. Sim, é com muita alegria que a gente festeja, comemora e lembra as lutas, 62 anos do Sindicato de Arroio do Meio, e estão de destaque todos esses que fundaram o Sindicato de Arroio do Meio e ainda hoje são sócios e continuam sócios. Então a gente está parabenizando, e a força do conjunto, de trabalhar em conjunto, trabalhar em família, é um destaque muito alegre, nos alegra muito, por nós ter ainda esse sindicato atuante e ainda está ajudando e colaborando com as pequenas coisas. Somos um sindicato simples, humilde, e não se destacamos em grandes eventos, em grandes festas, né? Mas nós estamos no coração o sentimento de partilha, de participar e de formar grupos, e que a luta unida sempre dá mais resultado do que a luta individual. Não se importamos de fazer assim grandes palavras bonitas e tudo, coisas grandes, né? Mas as coisas pequenas, como também na palestra aqui no início, na celebração, foi mencionado muito a vida de Cristo. Então o Sindicato de Arroio do Meio tem muito também esse objetivo, né? Vamos lembrar de diversas passagens da Bíblia, da palavra, onde nós temos um exemplo da agricultura. Semeamos trigo, depois vamos arrancar o joio. Corte a árvore, os galhos que não produzem. A semente da mostarda, né? Tudo é relacionado à agricultura. Também tinha curas naturais, e por isso também o Sindicato de Arroio do Meio apoia a produção orgânica, a produção e a divulgação das sementes crioulas. Então, sementes que reproduzem cada ano, podemos plantar mais vezes. Então, são palavras da palavra do Evangelho que o sindicato também utiliza e segue adiante. Então, Cristo foi um exemplo para nós, humilde, também já enfrentou as autoridades na época, né? E a morte dele, como a morte da Margarida, é um exemplo que a morte não é o fim, a morte deixa o testemunho. Como a Margarida também dizia, que da luta não fujo, e o meu sangue, se eu for morte, meu sangue será semente para as lutas. Ótimo, então. O encontro continua durante todo o dia? Sim, nós temos agora uma reflexão, e depois a gente tem um almoço. De tarde, a primeira hora, a Márcia da Imater, ela vai passar uma receita de um xarope para tosse da gripe, tá todo mundo gripado esse ano, para ter uma coisa prática também. A saúde também é algo importante para nós. E depois a gente vai ter uma palestra ainda. Encerramento. Com quem a palestra? Vai ser o próprio Paulo Graça. O Paulo Graça. Vai ser um pouco análise de conjuntura dentro da história, do que está acontecendo. A gente, às vezes, acontece tanta coisa ao mesmo tempo e a gente muitas vezes não entende, só que nada não acontece por acaso, né? Então, a gente
saber o que está acontecendo, estar informado, sempre foi algo que as mulheres procuravam, né? Estar informados do que está acontecendo, né? Até eu tenho uma lembrança da Lúcia Thomas, muito tempo já falecida, ela disse, o movimento de mulheres foi minha faculdade, né? Porque a gente aprendeu a entender as coisas também, né? Entender de política não partidária, mas sim buscar a política pública, se ver o direito, entender o que está acontecendo. Então, sim, é importante a gente refletir sobre o nosso dia a dia. Muito obrigada. RDK de Arroio do Meio.